queria saber quem está mais cansado hoje, são as crianças ou os adultos? A noite foi boa e hoje nós estamos oficialmente encerrando, né, nosso tempo juntos. Um tempo maravilhoso, né? Tenho certeza que, pelo menos para a minha família, foi um tempo único, né? Eu espero que tenha sido para a sua também, né? Não só pelo estudo da palavra, mas pelo contato com os irmãos, a amizade, o carinho, a comida boa, esse lugar maravilhoso. Enfim, são muitas as razões pelas quais Deus nos abençoa. E nós temos o privilégio, portanto, de agradecer a Deus e de voltar para casa em instantes, mas completamente fortalecidos, preenchidos por Deus e Sua palavra, Seu Espírito. Vamos abrir a Bíblia juntos, por favor? Isaías capítulo 6. Vamos ler 8 versículos. Isaías 6 diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu o vi, Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases... Passa para mim, por favor. Meu slide está bom aqui. As bases do limiar se moveram à voz do Senhor que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar? Deus bendito, nós te pedimos nesta manhã uma porção maior agora de disposição e energia, para nós olharmos a Tua Palavra e trazer dela os Teus desejos para a nossa vida, Pai. Oramos para que o Senhor fale ao nosso coração e para que o Espírito Santo instrua, para que a gente seja capaz de ver nas Escrituras o próprio Cristo. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se é só impressão minha, eu estou sentindo um eco aqui atrás de mim. Talvez se puder baixar um pouquinho, por favor. Muito bem, meus irmãos. Eu não sei vocês, mas cada um de nós tendemos a reagir a acontecimentos da vida de maneira diferente uns dos outros. Por exemplo, às vezes o mesmo acontecimento numa família pode ser para o esposo uma coisa muito difícil e para a mulher uma coisa muito boa. Ou para os filhos uma decisão muito triste e para os pais uma coisa muito alegre. Por exemplo, quando a família não quer sair de jeito nenhum, mas as crianças estão lá, vamos. E aí de repente cai aquele toró, aquela chuva torrencial, e os pais, olha, a gente até queria, mas já que está chovendo, não é? Aí as crianças, então, às vezes o mesmo acontecimento pode ser, de fato, para uns uma coisa muito alegre e para outros uma coisa muito difícil. O fato é que o que determina os nossos sentimentos, em geral, são as nossas experiências de vida, ou a maneira como as experiências anteriores acrescentaram ao nosso momento atual. Então, a depender do que ocorreu no passado, a gente tende a ler o presente, e a maneira como nós lemos o presente mexe com os nossos sentimentos ou não. Eu estou dizendo tudo isso porque, se você observar bem, há uma pergunta que sempre mexe comigo: como é que pessoas podem reagir tão distintamente, às vezes, às coisas que aparentemente traria algo extremamente doloroso,
por exemplo. Às vezes você já ouviu aquelas histórias de duas crianças que vêm da mesma família, às vezes são até gêmeos. Eu vi outro dia, dois filhos vindo de uma família que ambos os filhos tiveram um pai que bebia muito. E aí, quando essas duas crianças cresceram, uma delas se torna uma pessoa dependente de bebida e a outra completamente averso à bebida. E aí, se você perguntar para elas, mas por que você é tão dado à bebida? Aqui é averso à bebida, vai dizer, eu tive um pai muito difícil, eu vi o que a bebida fez na vida dele e eu prefiro me abster. Enquanto que o outro vai dizer, eu fui terrivelmente influenciado pelo meu pai. O mesmo fato que é capaz de trazer distintas reações, de distintos acontecimentos. E um fator maior nos leva a ver as coisas de maneira diferente, que são os óculos com os quais nós usamos para interpretar a realidade. Você pode passar, por exemplo, por um luto muito doloroso, um luto que possa tirar você do centro da sua vida e pensar, meu Deus, sem aquela pessoa ao meu lado, eu não consigo lidar, não consigo viver. Mas se você tiver os óculos da graça de Deus na sua vista, talvez um consolo invada o seu coração ao ponto de dizer, o Senhor me garantiu que essa pessoa há de ser vista de novo na eternidade. Portanto, não é um adeus, mas um até breve. Se você passa por um sofrimento muito intenso, eu me lembro de um casal que foi chegar em casa em São Vicente, perto do Carrefour, e quando eles estavam chegando em casa, veio dois carros, como é que se fala? Assim, fica em torno deles, dois carros os aprisionam, os fecham ali, e saem com armas, e rendem toda a família, entram com eles em casa, e assaltam a família deles. E eles, dali, ficaram reféns por 4 horas, até que eles tivessem tirado todas as coisas que eles queriam levar e fossem embora. E ali fica a família, até que depois alguém os encontra naquele estado. Uma pessoa normal passa a ficar desesperado, com medo de sair da esquina, porque afinal de contas, você não sabe se você vai encontrar uma outra pessoa que vai tentar lhe fazer mal ou não. Mas eu me recordo da fala da esposa daquela família, da mãe, e ela dizia assim, pastor, eu tenho muito medo, sim. Toda vez que eu saio de casa eu olho, eu fico pensando se eu devo ou não, eu tenho medo. Mas eu falo para mim todas as vezes, se o Senhor não tomar conta da casa, em vão vigia as sentinelas. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não trabalhar, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. E ela tem toda a razão, porque no final das contas ela está fazendo uso dos óculos da fé que cada um de nós temos. Nós estamos diante de um texto que o profeta que o escreveu estava devastado, triste, profundamente angustiado. Sabe por quê? Porque ele perdeu um dos seus maiores amigos. Diz o texto, no ano da morte do rei Uzias. Isaías, o profeta, era muito amigo de Uzias. Eram pessoas que praticamente conviveram juntos no palácio. E Isaías teve o privilégio de pregar a palavra de Deus entre os nobres daquele palácio. Uzias foi o rei que abriu as portas, que o recebeu em casa, e que por vezes tiveram conversas únicas. E diz o texto bíblico que no ano da morte do seu rei, no ano em que ele perdeu o seu grande amigo, ele, devastado, foi ao templo. Lembrem-se vocês que o templo naquela época era onde Deus se manifestava. No Antigo Testamento Deus começa se revelando no monte, lá com Moisés. Lembra disso? E aí Deus dá uma ordem a Moisés: olha, a partir de hoje eu não falo mais com vocês aqui. Se vocês quiserem que eu fale com vocês, armem um tabernáculo. E aonde aquela tenda for montada, eu me farei presente, falarei ao sacerdote,
ou a Moisés, e ele passará a vocês. Depois, Deus passa a se revelar no templo. Quando o tabernáculo passa a ser então fixo numa cidade, eles constroem um templo lá com Salomão. E é ali que Deus falava. E hoje, Deus fala por meio das Escrituras no nosso coração, porque o Espírito Santo mora em nós. Após Atos capítulo 2, o Espírito desceu, e aquele Espírito que antes falava no tabernáculo, que depois passou a falar no templo, fala agora ao nosso coração por meio das Escrituras. Porque havendo Deus outrora falado, de muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, agora fala por meio do seu Filho, e o Filho fala no coração pelo Espírito, através das Escrituras Sagradas. Mas naquele momento de Isaías, era portanto dentro do templo, e diz o texto bíblico que Isaías entrou no templo, se ajoelhou e começou a orar, provavelmente trazendo a Deus todos os seus sentimentos, toda a sua angústia, dizendo: Senhor, puxa vida, aqui eu presumo, eu não sei, a Bíblia não diz o assunto da conversa, mas presumo que Isaías colocou o seu coração diante de Deus, e naquele instante Deus magnificadamente se revela para ele, com a intenção de trazer uma mensagem ao coração de Isaías, a mesma mensagem que ele tem desejo de também ensinar ao seu coração nesta manhã. E a mensagem é esta: é o Senhor, esqueci, passa para mim, por favor. O Senhor que está acima de toda e qualquer situação. Pode passar mais uma vez, por favor? Isso. O Senhor que está acima de toda e qualquer situação. Nós estamos chegando ao fim de um acampamento. Nós falamos de evangelismo, nós falamos de missões, nós falamos de diálogos, nós falamos de missões urbanas, mas agora nós vamos voltar para casa. E é muito provável que você se encontre novamente com os mesmos problemas que você deixou na sua casa antes de vir para cá. O acampamento é muito bom, porque em geral a gente por 4 dias deixa tudo aquilo que nos traz peso, e a gente vem para um lugar onde a gente simplesmente desfruta do ensino, da palavra de Deus, dos amigos. A gente simplesmente usufrui disso aqui tudo e sai com o coração transbordante, e de repente pega o carro e no caminho se recorda: puxa, mas vamos lá de novo, né? Tem que voltar a ler a Bíblia 4 horas por dia. Essas horas até viram um cansativo isso, não é? Mas o fato é, você vai encontrar com a sua família de novo. Se você tem problemas com a sua família, lá eles estarão te esperando para lidar com os seus problemas de novo. Se você tem uma dificuldade de saúde, lá você vai voltar a ir aos médicos e a fazer exames e a rever toda a sua situação novamente. Se você tem alguma dificuldade no seu trabalho, na quinta-feira, quarta tem trabalho até meio-dia, ou quarta tarde, você já está voltando a encontrar o seu chefe, que por vezes pode ser uma pessoa não muito agradável de lidar. Se você tem vizinhas complicadas, você vai voltar para casa e lá estarão as suas vizinhas te esperando para continuar complicando a sua vida. Nossa vida continua normal daqui para frente. E qual é a mensagem que você precisa levar no seu coração para lidar com todas essas coisas? Meu irmão, minha irmã, Deus é o mesmo, e Ele permanece soberanamente reinando sobre todas as coisas. Amém. E esse Deus soberano que trouxe você até aqui é o mesmo Deus soberano que vai levar você de volta para lidar com a sua vida normal. A Bíblia começa dizendo que esse Deus soberano é tão grandioso, que a sua grandiosidade é capaz de nos fortalecer a fé. Como é que Deus é descrito nesse texto? Olha comigo, por favor, as Escrituras. Diz, quando Isaías o vê, no versículo 2, ele vê Deus assentado num trono, e em torno de Deus estavam, quem estava? Rodeando o trono? Serafins. Quem são os serafins? Anjos, muito bem, mas nós temos gradações de anjos nas Escrituras. Nós temos os querubins, por exemplo, que são os mensageiros. Nós temos arcanjos, que são os anjos das pancadas.
Quando Miguel, por exemplo, é chamado, ele sempre é chamado para a pancada, para a guerra, né? São os arcanjos, e nós temos os anjos da mais alta estirpe, os mais... Falar mais top é feio, né, na pregação, não posso falar um negócio desse. Os mais patente alta, posso dizer. Essas horas a gente lembra, né? Fala muito para jovem, dá ruim, né? Dá ruim, não dá certo. Enfim, os serafins são os anjos do mais alto gabarito. E esses serafins são aqueles que estavam na presença de Deus. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam. Por que eles não podiam descobrir o rosto? Por quê? Por causa da glória de Deus. João diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito de Deus revela o próprio Deus. Então os serafins não podiam olhar diretamente para o Deus Pai, porque a glória do Deus Pai é única, e quem quer olhar para Ele fulmina. Foi isso que Deus explicou a Moisés quando Moisés pediu: posso dar uma olhadinha aí no Senhor? Deus diz assim: não, de jeito nenhum, mas eu vou tampar a sua face, eu vou passar e você verá na sombra a minha bondade, e isso é suficiente para você. E Moisés ficou tão deslumbrado que o rosto dele brilhava de ver na sombra a bondade de Deus Pai. Aqui os serafins não podiam olhar para Deus, porque se olhassem, morriam. Com 2 asas cobriam os pés. Por que cobriam os pés? Porque eles não eram dignos de sequer pisar onde Deus pisa. Lembra quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente? Qual é a primeira coisa que Deus diz a Moisés? Tira a sandália dos pés, porque você não é digno de trazer a imundícia do mundo para perto de mim. Era um gesto simbólico para dizer: eu sou santo demais para você, Moisés, e eu sou santo demais até mesmo para os anjos que estão em torno de mim. E com 2 voavam, e eles clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, onde estava Deus? Segundo o texto, rápido, senão meu tempo passa rápido. No trono, assentado no trono. E se você se recorda, esse texto não tem como não conectar com Apocalipse capítulo 1, desculpa, eu preguei em inglês, esse mesmo texto, aí estou falando em inglês, trocando aqui. Apocalipse capítulo 1. O que diz em Apocalipse capítulo 1? João estava na ilha de Patmos, e ele estava com mais de 90 anos, foi jogado numa ilha para morrer à míngua, e lá ele morreria. Ele não tinha condições de subir numa árvore e pegar fruta para comer, ele não tinha condições de pescar mais, ele estava lá para morrer, ele foi jogado pelo império, simplesmente para morrer. E no meio daquele desespero da vida do apóstolo João, com mais de 90 anos, a senhora tem 80, né? A senhora disse? Quem que tem 80, né? A senhora, lembra o que a senhora disse? 80 aí? 84. Mas a senhora com 84 está muito... Eu acho que João com 90 não tinha nem 10% do que a senhora tem hoje com 84. Porque hoje a gente se cuida muito mais, né? Mas naquela época não tinha nada para passar no joelho, nas costas, quando tinha dor, não tinha nada disso. João foi deixado na ilha para morrer, e em meio àquela situação de morte, diz o texto em João capítulo 1, em Apocalipse capítulo 1, eu vi o Senhor. Abre a sua Bíblia lá, vamos ver rapidinho. João, Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Eu voltei para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, 14, como neve, os olhos como chamas de fogo. Versículo 15. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado em uma fornalha, e uma voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. João está descrevendo Cristo ressurreto. Eu estava ali para morrer, mas de repente ouvi uma voz que falava comigo, e quando eu me voltei para essa voz, eu vi, em primeiro lugar,
um homem entre 7 candeeiros, e os candeeiros são as igrejas, diz o texto bíblico depois. Mas este homem estava com vestes talares, cingidos à altura do peito com uma cinta de ouro. Vestes talares é a descrição do sacerdote. Jesus está sendo descrito como um sacerdote que tira o pecado do mundo. Aquele que é capaz de se assentar no trono, porque ele é digno, depois de redimir os seus filhos, de pagar o preço pela sua vida, de derramar o sangue dele por você e por mim. É por isso que ele tem vestes talares, mas a sua cabeça é branca, como a da senhora, porque isso implica em sabedoria. Os cabelos brancos nas escrituras são os cabelos de quem conhece as coisas da vida, de quem sabe todas as coisas. Jesus é aquele que morreu por nós, que nos redimiu, que conhece todas as coisas e que tem os seus olhos como chamas de fogo, olhos que são perscrutadores, aqueles que enxergam o coração, que sabe, o fogo é aquele que purifica, mas ao mesmo tempo que é capaz de ir ao íntimo do ser humano. Esse é Jesus Cristo, e diz ainda que os seus pés são como de bronze polido, são imbatíveis, jamais serão vencidos, são indestrutíveis. Portanto, Jesus está sendo descrito aqui como alguém com voz de muitas águas, o que fala com autoridade. Irmãos, o mesmo Deus que nós vemos se revelando em Isaías capítulo 6, é o Deus que se revela a João, em João capítulo 1. Era o Filho unigênito de Deus que mostrava a Isaías, e que agora mostra a João, quem ele é. Agora eu me pergunto, eu não sei quais são as dificuldades que você tem na sua vida, no seu casamento, na sua família, com seus filhos, netos, com o seu trabalho, eu não sei. Mas o que eu sei é que esse Deus poderoso, o mesmo que se revelou a Isaías, que se revelou a João, é o Deus que por meio das Escrituras se revela a você nessa manhã. Esse Deus é soberano suficientemente bem para dizer a você: eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Eu, o Senhor, agindo eu, quem impedirá? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa nos ouvir. Isaías 59. Irmãos, esse Deus é grandioso o suficiente para dizer: siga em frente. Talvez seja difícil, o seu fardo é pesado. Talvez seja a sua idade, porque com a idade vem, nosso joelho não funciona mais como funcionava antes, nossa coluna não é mais como antes, nossa memória não é mais como antes. Talvez não seja questão de saúde, talvez seja no coração. Senhor, às vezes eu me sinto tão sozinho, tão sozinha, não me sinto com quem conversar, não tenho o que pensar, Pai, é uma angústia. Este Deus é o mesmo Deus que está com você hoje. E você não pode voltar para casa sem ter em mente que esse Senhor é o que cuida de você todos os dias. É aquele que conhece quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça, e que não permite que sequer um fio de cabelo caia sem que você seja bem cuidado por isso. Esse é o Deus soberano que a Bíblia chama de bom pastor, que conhece as suas ovelhas pelo nome, que é a porta principal pelos quais nós passamos. Esse Deus soberano é o caminho, é a verdade, é a vida, é quem alimenta a nossa alma, é a luz que ilumina o nosso caminho. E esse Deus soberano tem um nome: Jesus Cristo, também chamado por Emanuel, que quer dizer Deus comigo, conosco. Eu não estou sozinho. Esse Deus que está acima de toda e qualquer situação, em primeiro lugar, é tão grandioso que a sua grandiosidade me fortalece a fé. Em segundo lugar, esse Deus grandioso me encoraja a
ter esperança. Sabe, uma das coisas que eu vi, vocês viram esse avivamento que está tendo em Asdod? Há mais de 10 dias as pessoas permanecem ali, de joelhos diante de Deus. E a principal característica de um avivamento, eu não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas é a percepção de quanto nós somos pecadores e distantes estamos de Deus por conta do nosso pecado. Quando a Bíblia diz que Deus é Emanuel, Jesus é Emanuel, quer dizer, Jesus é aquele que vem ao nosso encontro, porque nós jamais teríamos a condição de ir ao encontro de Deus. Jamais, porque, irmão, só nós sabemos o que nós fazemos quando ninguém está olhando. A mesma mão que eu levanto é usada para coisas que não são de Deus. A mesma boca que eu falo, Deus eu amo, é a boca que eu uso para ir contra Deus muitas vezes. Nós sabemos disso. Nós sabemos o que está no nosso coração, as culpas que nós temos, as falhas que nós temos, as dificuldades que nós temos. De tal forma que quando um avivamento acontece, a primeira coisa que acontece no coração de alguém é fazer com que essa pessoa se prostre e diga: Senhor, ai de mim, ai de mim. Lembra quando Moisés entrou na presença da sarça ardente e ele disse assim: Senhor, eu vou morrer, ai de mim. Isaías agora, ele entra na presença de Deus e de repente ele vê o Senhor assentado, uma visão magnífica, e a primeira reação de Isaías é: Senhor, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e eu habito num povo de impuros lábios. Senhor, eu sou pecador. João, quando viu o Senhor Jesus Cristo, eu vi um homem com vestes talares, cingido com uma cinta de ouro, os seus cabelos brancos, os seus olhos de fogo, os seus pés de bronze, e então, versículo seguinte diz: eu caí aos seus pés, porque ai de mim. Não há ninguém que tenha entrado na presença de Deus que permanece do mesmo jeito de dizer assim: Pai, que bom, eu sou teu filho. Não. A primeira reação é: o que eu sou diante de ti, Deus? O Senhor é santo, o Senhor é perfeito, o Senhor é único, o Senhor é grande. Ai de mim. E se você vasculhar as Escrituras, meu irmão, minha irmã, o que mais você verá são pessoas que, quando se encontram com Deus, o primeiro sentimento é medo. Lembra do povo de Israel, quando já pensou, a gente imagina, né? Puxa, seria ótimo de se encontrar com Deus. Aí de repente tem todo mundo lá feliz da vida, vamos encontrar com Deus, e Deus simplesmente fala uma palavra, e aí todo mundo: ai meu Deus, nós vamos morrer. Porque é isso mesmo. Se não fosse Cristo morrendo, nós morreríamos. E ao invés de ter qualquer outro sentimento, eles tinham desespero de se encontrar com o perfeito Senhor do universo. Mas Deus é Deus de misericórdia. E diz o texto bíblico que o próprio Deus envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Só que no tempo de Isaías, Jesus não tinha vindo. Não é? A gente é salvo porque Cristo morreu, certo? E como é que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas se Cristo não tinha morrido ainda? Já parou para pensar nisso? A teologia é fofa, sempre complica a nossa cabeça. Como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Pelos sacrifícios, mas então a ovelhinha tinha o mesmo peso que Jesus? Não posso dizer que eram as ovelhas, mas eu posso dizer que aquela ovelha lembra de Jesus que viria. Nós somos salvos porque cremos no Cristo que veio. Eles eram salvos porque criam no Cristo que viria. Exatamente. A salvação estava em Cristo do mesmo jeito. E Isaías cria que um dia Deus levantaria a ovelha perfeita, e essa ovelha perfeita morreria por ele como morreu por nós. De tal forma que, por causa da fé de Isaías, Deus permite que um dos serafins pega uma tenaz, aquela, sabe, eu não sabia o que era tenaz, eu pensava que era uma pena, mas não, tenaz é aquela
ferramenta que o pessoal usa para pegar a brasa do fogo. E aí ele pega uma tenaz e vem com uma brasa do altar de Deus e coloca essa tenaz na boca de Isaías e diz assim: você está perdoado. O fogo no Antigo Testamento e no Novo também é o símbolo daquilo que consome tudo que não presta. É por isso que quando a Bíblia fala de inferno, ela fala de fogo. Eu não sei se vai ter fogo literal. O que eu sei é que é um lugar de muito sofrimento, onde tudo será purificado, mas de uma forma que nunca se acaba. Mas aquele fogo específico que Isaías recebe na sua boca era um fogo purificador. E vocês talvez não vejam, mas o que Deus está dizendo para Isaías é o seguinte: meu filho, você pode ter esperança, porque você não tem mais condições de se purificar, mas eu posso purificar você. Do meu trono eu enviarei algo para purificar a sua vida. Do meu trono eu salvarei você. E é isso que Deus faz em Cristo Jesus. Portanto, a mensagem que Deus está passando para Isaías e para nós hoje é o seguinte: você não precisa ter mais medo de Deus. Você pode ter esperança, porque apesar desse Deus tão soberano cuidar de você, Ele é um Deus que provê a sua salvação. Você lembra dos nomes de Deus? Me lembra um, por exemplo? Príncipe da Paz. Jeová Jireh, o Deus que provê. Provê o quê? Passagem aérea pelo tráfico? Provê, mas qual é o foco da provisão de Deus? Prover mais do que as nossas necessidades. Prover algo que só Ele é capaz de prover: a nossa salvação. Deus é o Deus que provê salvação. André, se você dependesse de você para enxergar Deus, meu amigo, você estava no inferno. Mas porque agiu Deus em seu favor, você vê. E não é só o André que tem essa bênção, não. Você pode ter nascido na igreja. Se o Senhor não abrir os teus olhos, se o Senhor não tocar a tua vida com a tenaz dele, que se chama Jesus Cristo, se o Espírito de Deus não abrir o seu coração, você está perdido, meu irmão. Mas esse texto mostra para nós que o Senhor, Yahvé, você está com a sua Bíblia aberta? Se você observar o versículo 1, no capítulo 6 de Isaías, eu não sei como é que está aí na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Como é que está escrito esse Senhor aí? S maiúsculo e as outras letras? Senhor aí é Elohim, é o nome de Deus para falar o majestoso, o grandioso. Agora, olha o versículo 3: e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o... E como é que está o Senhor aí? Tudo maiúsculo? Porque os anjos, quando nomeiam a Deus, eles não nomeiam como o Deus majestoso, eles nomeiam como Yahvé. Todas as vezes que a sua Bíblia no Antigo Testamento tiver com todas as letras maiúsculas, é Yahvé. Yahvé significa o Deus da aliança, o Deus que escolheu o seu povo, o Deus poderoso que abraça o seu povo. Portanto, até mesmo na escolha do nome, quando Isaías escreveu esse texto, ele estava dizendo: você e eu podemos ter esperança. A fé em Deus nos encoraja a sair dessas quatro paredes, a enfrentar o mundo lá fora, mas me encoraja sobretudo por causa da esperança que Ele me deu ao prover para mim salvação. O Senhor que está acima de toda e qualquer situação é o Deus cuja grandiosidade nos fortalece a fé. É o Deus cuja graça, o seu amor, nos encoraja a esperança. E a última lição desse texto é que uma vez que você foi alcançado pela fé e pela esperança, agora, meu irmão, minha irmã, você é encorajado ao serviço. Ai, eu até arrepio de pensar. Não tem nada de especial em arrepiar, mas é que às vezes a gente expressa algumas coisas, né, e opa, sente uma coisa diferente. E o fato é,
Uma vez que Isaías olhou para Deus, ele viu o Senhor. Ele se reconheceu pecador. Deus toca nele com as suas tenazes. Ele se sente perdoado e vê que o seu perdão veio ao seu encontro. Agora Deus faz uma pergunta. Até então Deus estava calado. Falou alguma coisa? Falou nada. Simplesmente se revelou. Mas agora não. Agora parte de Deus a fala. E o que Deus pergunta para Isaías? Primeiro que Deus não fala com Isaías. Você nota isso? Ele fala com quem? Com quem? Com os anjos? Deus nunca se dirige a anjos para pedir conselho. Pelo menos nunca aconteceu nas Escrituras. Seria essa a primeira vez? Quando Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Com quem Deus está falando? Com o Filho e com o Espírito. Ele fala consigo mesmo, nas pessoas da Trindade. Então quando Deus diz agora: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele não está falando com anjos, não nesse momento, mas ele está falando entre ele mesmo, com a Trindade. Quem há de ir por nós, irmãos? A missão de Deus não começa em nós. A missão começa em Deus. Deus Pai coloca o nosso nome no livro da vida. Deus Filho vem à terra e morre por aqueles a quem Deus colocou o nome no livro da vida. E o Deus Espírito Santo é mandado depois de Jesus, não é isso que João capítulo 16 diz? Para que nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo então agora envia a igreja: ide por este mundo afora e pregai o Evangelho. Vós sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e confins da terra. É a missão do Deus triuno. É o Pai, o Filho e o Espírito em nós, juntos. Quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Se Deus lhe fizesse essa pergunta hoje, qual seria a sua resposta? Porque esse mesmo Deus que nos fortalece a fé e nos dá esperança, é o mesmo Deus que nos convida graciosamente a se envolver com Ele. Não há nada que nós podemos fazer para ser salvos, mas o mesmo Deus que nos deu a salvação é o Deus que nos convida a trabalhar na salvação de outros. E agora Ele diz assim: quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? A quem eu enviarei? A quem que eu vou enviar? Isaías respondeu essa pergunta há 1000 anos antes de Jesus nascer. E essa pergunta é feita agora, nesta manhã. Se o Senhor olha para o seu rosto e diz assim: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías responde: Senhor, envia-me. Envia-me. Um homem de lábios impuros. Um homem que habita no meio de impuros lábios, de pessoas impuras. Um homem que sabe que as suas limitações são tamanhas. Um homem devastado porque o seu amigo morreu e foi para a glória com Deus Pai. Um homem que tinha problemas em casa. Um homem como você e eu. Mas um homem que, quando contempla o Senhor, ouve do próprio Deus um chamado: a quem eu enviarei? E se você acha que com você é diferente, não importa a sua idade, do mais novo ou mais velho. Eu lembro de Caleb, por exemplo, Josué e Caleb, quando foram construir as suas terras, eles tinham 80 anos quando começaram a trabalhar na construção da sua terra. Lá em Josué capítulo 6, se bem me recordo. 80 anos. Só está na idade. Mas ao mesmo tempo Deus chama Daniel, um jovem de 14 anos. Ao mesmo tempo Deus chama Moisés aos 40 anos. Porque idade para Deus não é problema. Mas a pergunta é a mesma, seja você tendo 14, 40 ou 80, a quem eu enviarei, diz o Senhor.
Se você está no seu trabalho, você é o enviado de Deus para este lugar. Deus não coloca filhos dele aonde ele não quer que haja diferença. Se não é para salvar ninguém, Deus não manda ninguém. Mas se Deus quer salvar, é porque Ele precisa que alguém vá em seu nome. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Deus, como se por Deus falássemos em seu nome. Portanto, eu não sei onde você está, meu irmão. Às vezes você fala assim, mas eu estou trabalhando em São Paulo, eu sou um servente, eu sou um pedreiro, eu tenho só ajudante comigo. São os ajudantes que você vai alcançar, são aqueles a quem você serve que você vai alcançar. Ah, mas eu trabalho numa portaria, então são os moradores que você vai alcançar. Ah, mas eu trabalho dando aula, então são seus alunos. Eu não sei. Eu só sei que se o Senhor te colocou onde colocou, é porque Ele tem um chamado para você. E isso é graça dele. Porque a quem eu enviarei? Diz o Senhor. Eu estou aposentada. Tem vizinho? Tem vizinha? Você acha que você mora onde você mora à toa? Você podia morar em tantos lugares. Você acha que a casa que você encontrou veio à toa? Você acha que você está aqui hoje à toa? O nosso Deus é tão soberano que Apocalipse diz que Ele escreve cada detalhe da nossa história no seu livro da vida. Você não está aqui à toa. Você não vai voltar para onde você deve voltar à toa. Mas você vai porque eu vos envio como minhas testemunhas, disse Jesus aos seus discípulos. Você sabe o que significa a palavra testemunha no texto bíblico? Testemunhar, a palavra grega é martírios. Sabe o que significa martírios? Eu lembro uma palavra em português, não lembra? Lembra martírio? Sabe o que significa martírio? O que morre por, o que sofre por algo. Quando a Bíblia chama você de testemunha, ela está chamando você ao sofrimento. Segundo Filipenses capítulo 2 diz: porque a nós foi dada a graça de não somente crer nele, mas também de sofrer por ele. Porque é isso que vai ocorrer. Cada vez que nós começarmos a testemunhar, pessoas vão dizer assim: não vem com essa conversa de novo, não. Se for para conversar sobre isso, eu prefiro nem ser seu amigo mais. Vem cá, a mulher chata de novo, falando que quer orar por mim de novo. E pode ser que aconteça, porque haverão pessoas de paz que vão receber a palavra, e haverá pessoas que não crerão. E é tudo bem. Mas o fato é que se o Senhor me colocou aqui, aonde quer que eu more, aonde quer que eu trabalhe, aonde quer que eu estude, é porque o Senhor tem pessoas para alcançar. A quem eu enviarei? A quem há de ir por nós? Meu desejo é que você faça parte da missão trina de Deus. O Deus Pai envia o Deus Espírito, o Deus Filho, o Deus Filho envia o Espírito, e o Deus Espírito envia a nossa vida. Vocês sabiam que na Bíblia, Deus, quando trabalha, sempre trabalha na Trindade? Quem salvou você? Foi o Deus Pai que escreveu o seu nome no livro da vida? Foi o Deus Filho que morreu por você? Ou foi o Deus Espírito que te convenceu do pecado e da justiça e do juízo? Quem foi? Os três. É por isso que a doutrina da Trindade é tão importante para nós. Porque tudo que Deus executa, Ele executa na sua divindade plena, no Pai, no Filho e no Espírito. E a missão não é diferente. Nós temos, portanto, um Deus grandioso, que nos fortalece a fé, um Deus amoroso, que nos encoraja a esperança, um Deus gracioso, que nos motiva ao serviço. Esse Deus é o que nos envia de volta hoje. É um Deus que pode ser visto em meio às nossas incertezas, às nossas dificuldades. É o Deus que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Eu quero orar por você, antes de vocês retornarem para casa. Com um objetivo único, de pedir a Deus mesmo, que dê graça para que vocês lidem com a vida normal, os problemas do dia a dia. Nós temos, todos temos. Quero orar para que Deus o ajude a ter consciência das suas limitações, dos seus pecados, das suas incapacidades, até onde você pode ir. Mas eu quero orar também para que Deus use as suas limitações, para que você possa servir de bênção aonde quer que você esteja. Isso não tem a ver com pregar para que a igreja encha, não é isso. Isso tem a ver com alcançar os filhos a quem Deus colocou ao seu lado. E colocou, meu irmão. Colocou, meu irmão. Porque Deus nos envia aonde Ele quer que haja luz entre as trevas. Vamos orar? Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. 4 dias neste lugar maravilhoso. 4 dias ouvindo da missão que começa no Senhor Deus Pai, o Deus que soberanamente criou o universo, o Deus que planejou todas as coisas, o Deus que tem nas suas mãos o livro da vida, o Deus soberano que envia o Deus Filho, Jesus Cristo. Jesus que veio ao nosso encontro, o nosso Emmanuel, o Deus que fez com que cegos voltassem a ver, que paralíticos voltassem a andar, o Deus que teve compaixão do necessitado, do aflito, como ovelhas que não tinham pastor, o Deus que disse que era o caminho, a verdade e a vida, que é a ressurreição e a vida, que é a porta das ovelhas, o Deus que é capaz de alimentar a alma do faminto, seja no seu estômago, seja no seu coração, por ver salvação. O Deus que está conosco todos os dias, a despeito das nossas falhas. O Deus que merece ser exaltado e glorificado com a nossa vida, com a nossa voz, com o nosso louvor. Cristo Jesus, Senhor nosso. Mas o Deus também que envia o Espírito dele, o Santo Espírito de Deus, Deus Espírito Santo que veio ao nosso encontro para morar em nós, para que quando nós fôssemos orar, que Ele pudesse traduzir a nossa oração ao Senhor, de tal forma que ficasse inteligível a Ti, ó Deus, tamanha a nossa limitação sequer para orar. O Deus que envia a igreja, cada um de nós, para ser Suas testemunhas. Deus, nesta manhã eu quero interceder, junto com os meus irmãos aqui, por nós mesmos, pedindo que a graça maravilhosa do Senhor Jesus venha ao nosso encontro e nos convença, Pai, das nossas limitações, da nossa total incapacidade, nos revele mais nosso estado deplorável de pecado, para que nós sejamos capazes, ó Deus, de reconhecendo isso, nos debruçar diante dos Teus pés e dizer: Senhor, é a Tua graça em nós, é pela graça do Senhor que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Ó Deus, nós somos assim, limitados, mas nós precisamos de Ti. Nós precisamos, ó Deus, do perdão. Nós precisamos ter leveza no coração. E a minha oração nesse instante é que, a despeito das culpas que muitos possam carregar, que a despeito das tristezas que possa haver nos corações, que a despeito das angústias que trazem, ó Deus, peso sobre a nossa vida, a minha oração, junto com esses irmãos queridos, é que o Senhor, em nome de Jesus, nos dê liberdade, paz. Por favor, Deus, carregue o nosso fardo, porque nós não somos capazes de carregar, e fale ao nosso coração, ó Deus, para que quando nós abramos os nossos olhos de novo, depois dessa oração, e saiamos para aquela porta, nós possamos saber que o Senhor nos envia como ovelhas para o meio de lobos. Sejam, portanto, simples como a pomba, prudentes como a serpente. Vão sabendo que muitas lutas virão, muitas dificuldades virão, muitas angústias nós passaremos,
mas o Senhor é conosco até o confins dos séculos. E que este mesmo Deus estará com os braços abertos no dia que na eternidade nós abrimos os olhos. E Ele nos receberá dizendo: vinde, benditos do meu Pai. Vocês foram fiéis no pouco, sobre o muito eu vos colocarei. Venham comigo e recebam do Senhor o galardão eterno. Deus, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, que nos envie, não na nossa força, mas na força do Espírito, porque não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nós oramos, gratos nesta manhã, por tudo que o Senhor tem feito por nós, gratos em nome de Jesus.